Estas ligações indesejadas e insistentes, no passado era mais fácil de identificar, tendo em vista ela ser de uma origem ou de um número 0800 ou de um número desconhecido, ou no passado bem recente, o famoso 011. Só que o que tem acontecido atualmente? A gente tem recebido essas ligações de um DDD da mesma origem, ou seja, aqui na nossa realidade, um DDD 084. E isso dificulta a identificação e a gente acaba tendo que se sujeitar a atender todas essas ligações. E muitas vezes a gente acaba passando por algum tipo de constrangimento, porque a gente não sabe quando essa ligação é uma ligação necessária ou é uma dessas ligações indesejadas. O aborrecimento tem se tornado ainda maior porque quando a gente atende, a gente não consegue identificar a origem dessas ligações e na maioria das vezes essas ligações elas acabam caindo. Tendo em vista a origem delas ser através de centrais, né, como a gente chama de máquinas, de computadores, então elas fazem essa ligação de forma automática e quando a gente atende, ela vai repassar para um atendente e muitas vezes esse atendente não está disponível para dar continuidade ao atendimento com a gente. E aí o que acontece? Essa ligação cai, o que causa ainda um aborrecimento maior. É muito comum o consumidor receber esse tipo de ligação em duas ocasiões. A primeira dela é quando é ligação de oferta, ou seja, o famoso telemarketing. E a segunda delas é exatamente as ligações de cobrança. Quando for a primeira situação, que é a ligação de telemarketing, é mais fácil de solucionar, tendo em vista que recentemente, ou seja, agora em 2019, a Anatel disponibilizou uma ferramenta para o consumidor que não deseja mais receber esse tipo de oferta por telefone, essas ligações insistentes, uma ferramenta, um site chamado nãomeperturbe.com.br, no qual o consumidor que não tiver interesse em receber, basta entrar lá, fazer o cadastro e selecionar. Lá tem uma lista de empresas de telefonia, de TV a cabo, da qual o consumidor pode selecionar dizendo que não tem interesse em receber as ofertas daquelas empresas. Se as empresas, a partir de 30 dias, que as empresas têm um prazo de até 30 dias para deixarem de efetuar essa ligação, se a partir desse prazo as empresas permanecerem ligando e efetuando esse tipo de oferta, o consumidor pode reclamar tanto na empresa como perante a própria Anatel e as empresas estão passíveis à multa e a multa é altíssima. Já na segunda hipótese, quando é situação de ligação por cobrança, no qual o consumidor de fato ele deve, a empresa pode sim e tem o direito de efetuar essas ligações de cobrança, desde que dentro de uma razoabilidade, ou seja, desde que ela tenha bom senso, não exponha o consumidor ao ridículo, nem que o consumidor fique passando constrangimentos, nem tampouco ameaça, como ainda infelizmente é muito comum. Nessa situação, eu costumo sempre dizer, devedor também tem dignidade. Não é porque o consumidor deve que ele vai receber 30, 40 ligações por dia. Se recebeu uma vez, duas vezes e o consumidor informou que não é possível honrar o pagamento ou pactuou alguma outra data, essas ligações elas devem ser cessadas. Se permanecer aquelas ligações insistentes e desproporcional, o consumidor também pode registrar a reclamação. E aí tem vários sites, vai depender da origem. No caso, se for de telefonia, tanto na empresa como na Anatel, se for em bancos, por exemplo, tanto no saque do banco, na ouvidoria ou no Banco Central, ou até mesmo as mais diversas empresas, por qualquer que seja, no site chamado consumidor.gov.br. O consumidor, eu sempre costumo dizer, o consumidor é fundamental nessa situação, não pode deixar de reclamar, porque só assim é que a gente vai conseguir evoluir nesse ponto.